vou até descer aqui, que agora a gente vai ter um painel um pouquinho diferente. Queria só fazer um complemento isso que você falou do pequeno, né? Acho que o Paulinho respondeu muito bem de que, às vezes, a gente pensa que o pequeno não tem tanta capacidade de inovação, né? E muitas vezes eu acho que é o contrário. Porque, cara, para ele inovar na empresa dele com 500 pessoas, ele tem que responder com uma galera. É uma galera que tem que aprovar. Começar do diretor de TI dele que está aqui. Então, às vezes, é muito mais difícil, né? O seu processo de convencimento de uma equipe, quanto mais cresce, né, às vezes vai ficando mais difícil. Quando a gente tinha uma equipe mini, o processo de decisão era muito rápido. É isso, não é isso, amanhã se mudar de ideia, volta atrás e acabou. Hoje, você tem que ter processo, você tem que ter uma forma de trabalho, para você mudar é muito mais complexo, né? Então, acho que o pequeno tem essa capacidade da velocidade, que é algo muito positivo, né? Então, eu acho que muitas vezes é a forma que a gente olha também. Claro, ele tem um caminhão de dinheiro para botar em inovação. O pequeno não vai ter isso. Isso é uma coisa que não dá diferença. Não tem como a gente falar, não, o dinheiro não importa. Porra, é óbvio que importa. Mas eu acho que pode olhar outras coisas e olhar formas de atacar diferente, por exemplo, né? Eu gosto muito, por exemplo, quem conhece a estratégia do Oceano Azul? Né? Que é você justamente pegar, olhar coisas que a galera está gastando uma grana e que você pode eliminar, e que aquilo não contribui tanto. Por exemplo, os vinhos gastavam uma grana para ter prêmios e não sei o que, e a maioria do consumidor final não entendia o que era aquilo. E aí você tem a Yellowtail que vai e corta e faz um vinho cerveja, assim, né? Então, acho que muitas vezes a gente olhar também, por outro lado, o que a gente pode inovar e aproveitar de ser pequeno. Vocês concordam comigo ou não? Podem discordar, fiquem à vontade. Bom, estou enrolando vocês enquanto o pessoal monta o palco aqui. O nosso próximo painel vai ser um pouquinho diferente. A partir dos próximos 3, a gente vai ter uma dinâmica diferente. Então, vão ser mesas redondas. Então, isso vai aumentar tanto a troca de ideias, fiquem à vontade para fazer pergunta, vai ter microfone aqui na plateia também. Vai ter um varejista, que vende tanto em marketplace quanto loja própria, e vai poder falar prós e contras de cada um. A gente vai ter uma plataforma de e-commerce querendo se vender. Vai ter uma plataforma de e-commerce mostrando também como que funciona um meio de pagamento, que é uma coisa... Brasil, não sei se vocês sabem, é um dos países que tem mais tentativa de fraude. Então, o Alexandre vai dividir um pouco com a gente dessa experiência. E vai ter um representante da Becom, que é a terceira maior do mundo, né? Terceira maior associação de e-commerce do mundo. Bom, consegui enrolar vocês aí em tempo suficiente. E para fazer essa mediação, eu fico muito feliz e honrado em convidar para fazer promover esse diálogo, essa troca de conhecimento. Uma das pessoas, para mim, uma das que mais entende de e-commerce, que eu mais admiro, por acaso é minha sócia. Então, ainda bem que eu faço parte dessa empresa. Daniela Torres, uma salva de palmas, por favor. De chamar gigante, literalmente para mim, né? Para dividir o painel. Então, por favor, Alexandre Oliveira. O Alexandre já apresentou, mas ele é o líder de desenvolvimento de negócios na PAG Brasil. Iago Maldonato, head de e-commerce da Casa Garagem. Patrick, sócio da VTEC. E o Rodrigo Bandeira, por favor, vice-presidente da Becom. Gente, obrigada pela disponibilidade. É um prazer
vocês aqui. Para a gente iniciar esse papo, queria como um dos grandes desafios, né? O varejista que ele já tem uma operação muito bem estruturada no físico, mas ele tem que migrar para o digital. E aí a gente sabe que a dinâmica é bem diferente, né? Como roda o estoque, meio de pagamento, tudo. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Vou pela ordem aqui. Boa tarde pessoal. Estou muito feliz de estar aqui na Rio Info, que a gente participa já há alguns anos, né? Não vou contar quantos, porque aí você vai ficando velho junto com os anos do evento. Bacana estar aqui com o Patrick, vocês dois também que estão conhecendo hoje aqui. Isso é um prazer a gente falar. Esse desafio a gente viu, na verdade o comércio viu em 2020 goela abaixo. Porque ou fica online ou então não fica, né? Porque todo mundo fechando as portas, a pandemia veio aí para tornar obrigatória essa digitalização. E aí isso já está até desatualizado, mas foram mais de 160 mil novas lojas virtuais no Brasil no ano de 2020. É muita coisa, é muito negócio, a quantidade de consumidores também superou a casa dos milhões e, né, isso impõe um desafio que continua, né? Tem fatores econômicos e que eu espero que a gente consiga debater bastante hoje aqui. Obrigado. Eu gosto de falar que a gente, há 20 anos atrás, né, a gente era talvez o último projeto estratégico das empresas, né? Hoje a gente é o primeiro, às vezes o terceiro ainda, né? Mesmo depois disso tudo a gente ainda é terceiro. Eu acho que a gente passa por um momento, né, de sobrevivência, né, que a gente passou, e agora a gente vai ter uma estabilização, né? E aí, naturalmente, isso coloca em risco até o contínuo crescimento, né? Porque aí vai ter gente que vai falar, não, viu, que não falei que não vendia, né? Porque vai estar caindo, naturalmente vai cair, né? E a gente tem que ter maturidade, eu acho, agora o mercado está mais maduro, a gente formou mais gente durante essa pandemia, a gente tem mais histórias para contar, né, de empresas que realmente foram vencedoras no meio digital, e a gente tem que continuar nosso trabalho, né, que é o trabalho que vocês fazem, o trabalho que a Decom faz, é o trabalho que o próprio cliente faz também, meio de pagamento também, de educar, né? Eu acho que isso, eu dentro da Vetex hoje trago a perspectiva de educação para o mercado, porque a gente entende que a melhor maneira de você gerar impacto é gerando educação e gerando gente competente para trabalhar para o mercado. E aí, naturalmente, o digital vai acontecer, né? Acho que isso que eu entendo que não é o caminho mais simples, mas é um caminho que alguém tem que fazer. Então, eu vou continuar tentando fazer isso aí, talvez pelos próximos 40 anos da minha vida. Boa tarde. Bom, eu queria comentar sobre os desafios, principalmente, né, do lado do varejista, dessa transformação que obrigou muita gente a se movimentar, que estava parado há muito tempo, né, parou no tempo realmente, e da mudança de cultura, principalmente internamente, né? A gente pensar numa empresa tradicional, já de muitos anos de mercado, no físico, e você tem que mudar internamente nos setores, nos sócios, nos diretores, mostrar o quão relevante o quanto que faz sentido estar presente no digital, mas claro, fazendo dinheiro, né? Gerando lucro, gerando resultado, que hoje é cada vez mais complicado, a briga por preço é grande, e então tem um desafio, além de internamente, de mudança de cultura, mudança de mentalidade, e também você para fora, você encontrar o seu diferencial competitivo para que você não fique só preço, né? Principalmente para um varejista que vende o que todo mundo vende, não tem nenhuma exclusividade, não tem marca própria. Você vende o que outras lojas também vendem. Então, encontrar ali dentro da operação o diferencial competitivo é fundamental, né? Agradecer aí a Simples e um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde também. E está sendo uma honra para o Pai do Brasil, a primeira vez participando da Rio Info, mas espero que isso possa ser repetido nos próximos anos, com toda certeza. E complementando, né, ao que já foi comentado aqui, imaginando o cenário deste varejista, né, antes de pandemia, tinha, sim, planos de digitalização. Porém, todavia, entretanto, a pandemia precipitou esses planos. E
vida desse varejista não é fácil, tá? Eu sempre cito uma expressão, né? Sistemas legados. Você já faz negócio há bastante tempo. Você tem maneiras de fazer negócio há bastante tempo. Você tem sistemas que já vêm há bastante tempo. Você fazer uma migração para o digital de maneira muito rápida não é simples. Não é simples. É diferente de você ter uma empresa que já nasceu no mundo digital, nativa digital. Acho que a preocupação que tem que se ter é como que eu faço, como que eu trilho esse caminho, tentando não esquecer do teu histórico que tu já existe. Fala-se muito de transformação digital, né? E eu cito muito, né? Essa expressão não foi eu que cunhei, né? Que é a tal da transformação digital gourmet. Você vê aí várias empresas que aí falam, não, porque tu tem que te preocupar com user experience, qual é a persona. Só que às vezes tem um varejista que ainda faz conciliação de compra com boleto através de arquivo KNAB, que recebe do banco em 48 horas. E faz isso em planilha Excel com PROC-V. Cara, antes de chegar e falar da persona, vamos resolver isso primeiro para esses varejistas. É um desafio importante, tá, Dani? Gigante. Não é simples, não é fácil. E a gente tem que entender que cada empresa, cada varejista tem seu tempo e tem a sua realidade. Eu acho que é entender que, como o Iago falou, né, você precisa mudar a operação. Você deixa de ter um vendedor de loja, mas o checkout importa muito. Então, indo um pouco nessa de meio de pagamento, eu vejo muito varejista, e gente, não estou julgando, tá? Eu sou a pessoa que pechincha o amendoim. Mas eu vejo muito varejista que fica na taxa, bate em taxa, bate em taxa. E isso que você falou, a gente também precisa olhar para o UX, a experiência, né, do consumidor como um todo, até porque ele não tem aquele vendedor ali que tá, nossa, você ficou linda nesse vestido. Né? Não é uma venda assistida, então a gente precisa muito garantir essa experiência para o usuário. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Alexandre, sobre esse desafio da experiência do checkout, a briga por taxa, briga por preço, enfim, a gente falar um pouco do como o digital é diferente, como a gente precisa ter ali, entregar um diferencial de fato para o cliente. Perfeito, Dani. Vivemos um mundo, numa situação bastante peculiar atualmente, né? Crise, inflação, a Europa e Estados Unidos com inflação de 2 dígitos, os Estados Unidos, no caso, tecnicamente já tem recessão, né? 2 trimestres com retração do PIB. A gente cita, né? O Brasil chegou a ter inflação de 2 dígitos, agora está um pouco menos de 2 dígitos, mas quem opera aqui e-commerce, quem lida com o digital sabe que a inflação de mídia programática é de 3 dígitos, sabe? Tipo, eu para tocar o meu negócio, eu gasto hoje 3 vezes mais do que eu gastava um ano atrás para gerar o mesmo tráfego. Hoje uma das principais rutas de custo de uma operação digital, sem a menor sombra de dúvida, é tráfego. E você tem esse custo representativo, você tem que, obviamente, lançar mão, né, de uma plataforma que garanta uma melhor experiência lá para o teu cliente, na navegação responsiva, e negligenciar. A palavra negligenciar, de novo, né, eu acho que o grande pano de fundo que hoje todo mundo tem, o senso comum, né, leva você a buscar contar centavo, baixar custo a qualquer preço ou a qualquer custo. O ponto é que essa busca por custo, ela não pode também negligenciar a tua operação como um todo. E o ponto que tu trouxe muito bem, Dani, de experiência do usuário. Fazendo uma provocação com vocês, né? Hoje, sem a menor sombra de dúvida, o assunto mais sexy, quando se fala de pagamento digital, é Pix. O Pix, segundo pesquisa da Gematos, né, já encontra-se disponível para fazer o cliente final fazer pagamento em 80% dos e-commerce do Brasil. Porém, efetivamente, quem compra e paga com Pix ainda é um número pequeno. A experiência não é simples, não é lógica. A minha esposa da área de saúde, né, e às vezes eu uso ela como cobaia. Eu falo, tenta fazer uma compra aqui no e-commerce e paga com Pix no telefone celular. Isso foi mais ou menos uns 3, 4 meses atrás. Ela lá tentando fazer a compra e num dado momento, ela parou, printou a tela do celular. O que ela está fazendo printando a tela do celular? Aí saiu, foi para o aplicativo do banco. O que tu está fazendo? Não, tem que ler o QR Code. Não, como ler o QR Code? Não, mano, está aqui o QR Code, o que eu faço agora? Eu falei, não, calma, volta lá, volta no checkout. Tá vendo aquele botãozinho ali, copia e cola? O botão copia e cola. Detalhes
que, se não forem levados em consideração, tu pode pôr a perder todo aquele investimento que originalmente você teve que fazer. E, de novo, hoje, uma das principais rúbricas de custo de uma operação digital é tráfego. E tu põe a perder todo esse teu custo. E o duro do tráfego, né, que tu paga antes. Gerou a sessão, não tem o que fazer mais, você vai pagar. E aí, se o cliente dropa lá naquele exato momento que ele vai fazer o pagamento, teu dinheiro foi literalmente rasgado. E às vezes o centavo, não, economizei 2, 3 pontos percentuais, isso acaba se diluindo quando tu for medir a taxa de conversão no teu e-commerce. E acho que bacana o que você falou, e aí você pega ainda, a gente juntou aí pagamento com conversão, né, com funil e tudo mais. Naturalmente, CAC, né, é o maior custo, talvez de 99% do varejo. Mas se você pensa só na perspectiva do meio de pagamento, que eu gostei da pergunta, as pessoas às vezes elas ficam brigando pela taxa e não vê a taxa de aprovação, né? Então, assim, não é só a taxa, né? Tem que ver o big picture, você tem que analisar, saber quais são as métricas que você tem que ver de pagamento, quais são as métricas que você tem que ver de aquisição, de antifraude. Então, às vezes, se o cara está aprovando 90%, vou falar um número, talvez você dê os números melhores aí, 90% ou 80%, cara, você tem a taxa maior e está aprovando 90%, talvez seja melhor para mim, né, pagar mais. Então, acho que essa é a perspectiva do qual a conta final, e aí ele foi muito bem também, quando ele falou, tem que dar lucro. Porque às vezes as pessoas falam assim, vamos investir no digital, não precisa dar lucro. Não, calma aí, cara, é um negócio como qualquer outro, né? Precisa dar lucro. Então, a gente tem que parar com esse negócio de, não, é um canal, é para gastar, é para aquisição, é para brand awareness, não, é para ser um gerador de negócio. E aí, quando conseguir realmente ver a linha final, fala assim, beleza, está fazendo sentido entrar no marketplace? Tá, por quanto tempo? Quanto que eu tenho que começar a migrar? Está fazendo sentido eu pagar um pouco mais da taxa porque eu estou tendo mais aprovação? Beleza, vamos nessa. Faz sentido. O Rodrigo conhece bastante também de entrega, depois eu já jogo aqui para ele. Faz sentido eu pagar um pouco mais da entrega, né? E talvez cobrar um pouco menos do cliente, porque eu vou chegar mais rápido, ele vai recomprar, né? Aí o lifetime value vai valer a pena para mim. Então, assim, essas coisas não são simples, né? Eu acho que a gente, acho que o Paulinho até que falou aqui, né, que não, quem foi o Raul falou que não é simples, mas quem é gestor de negócio tem que saber fazer. Eu vou pegar esse ponto que você falou da questão do Pix nesse exemplo, né? Mal comparando, eu e o Patrick, a gente vai lembrar de uma época, né, Patrick, que o cara optava em pagar pelo boleto bancário e pela falta de destreza ali para tocar a compra, ele esperava o boleto chegar pelo correio. Ele ficava nessa espera, né, de um boleto que não ia chegar. Então, eu acho que essa questão do Pix, da tecnologia, ela é necessária, mas é tecnologia para quem? Porque você tem uma massa de excluídos e potenciais que são excluídos na internet brasileira. Eu não conheço, se alguém tiver aqui um exemplo, por favor, um site que tem um tutorial de como comprar. Você já joga a terceira idade para o limbo. Terceira idade que precisaria ser encorajada para ter essa inclusão digital, tem poder de compra, tem estabilidade financeira, teria muito mais facilmente um perfil de recorrência, porque, né, a geração dos nossos pais é uma geração tradicional, aquelas mesmas coisas, encontrou uma loja, ele sabe como comprar, ele consegue comprar com facilidade, ele vai permanecer nessa loja. Ele não é suscetível a um comparador de preço, que também é algo antigo. Então, é tecnologia para quem? Eu acho que essa provocação fica, porque são detalhes que para a gente são simples, a gente vive disso. Então, a gente vai, recebe o código, aí digita, não tem mais senha, tem recuperação de senha. Para quem não ingressou ou não trabalha com isso, é um vale enorme que o cara já olha e fala, se eu pular, eu morro, então eu nem tento. É um pouco isso, eu acho. E interessante, né? Por mais sexy que o assunto Pix seja e tem que ser, tá? Sem a menor sombra de dúvida, é o futuro do pagamento digital no Brasil. Boleto, segundo o último dado do EBIT, representa ainda 33%, não sei se você tem acesso a esse dado, 33% de tudo que se compra no e-commerce no Brasil. Só que tem um paradoxo, né? Porque boleto, apesar de ainda ser super representativo, sem a menor sombra de dúvida, é a pior experiência que gera, que oferece para o usuário final. Cara, qual não é? Eu estou na indústria de pagamento há mais de 20 anos, né? Eu não sei na minha idade mesmo. Mas qual não é a minha frustração em ver grandes operações de e-commerce que negligenciam que o brasileiro acessa a internet predominantemente pelo mobile. Aí você acessa lá, vai fazer uma compra pelo mobile, chega no carrinho, no checkout,
aperta em pagar com boleto, eis que surge na tela do telefone celular um arquivo PDF. O que tu vai fazer com um arquivo PDF no telefone celular, gente? O paradoxo é esse, né? É um dos métodos de pagamento ainda mais usados pelo brasileiro, mas que tem a pior experiência. Não é à toa que conversão de boleto é na casa de 30%, 35%, 40% no máximo, por causa dessa experiência. Queria complementar a respeito do Pix, né, que vocês falaram bastante aqui. O cliente ele se dispersa muito fácil dentro do site, né? Então, a praticidade, por exemplo, do Pix, que ainda nem todas as lojas estão totalmente adaptadas para isso. Como você falou bem, tem loja que dificulta mais ainda a experiência com o Pix, ela fica tão ruim quanto do boleto, né? Então, ainda tem muita gente se adaptando, muita gente evoluindo nisso, mas acho que o foco realmente em evitar que o cliente perca a atenção dele no momento da compra, naquele momento final, principalmente, com qualquer outra coisa que não seja realmente fechar o pedido dele, concluir o pedido, né? E o Pix, falando da operação, hoje já tem um volume considerável, já cerca de 30% do volume do nosso site já é com pagamento via Pix, é bem representativo. A gente vem evoluindo com frequência a tela, a página final principalmente, para oferecer sempre a melhor experiência para o cliente. E também, né, complementando até que falaram muito aqui da taxa e tudo mais, e o que a gente percebe como lojista negociando com vários meios de pagamento é que dificilmente o mais barato que consegue te entregar a menor taxa vai conseguir te entregar a melhor solução. Então ele está espremendo ali de um lado a margem dele, porque ele também precisa ter margem. Você vai chegar de repente num valor atrativo, mas você vai perder de outro lado. Então, como foi falado, né, a taxa ela não é e não pode ser o único fator de decisão e o único indicador que você vai acompanhar na operação, quanto que você está pagando de taxa, e sim quanto que você está tendo de conversão, o que você está tendo de fraude, quantas compras estão sendo recusadas. Acho que isso faz bem mais sentido você olhar de forma ampla e buscar principalmente o equilíbrio, né? Isso, só uma coisa errada, mas só, a gente está falando bastante, a gente acaba falando bastante dos problemas também, né? Mas assim, a gente era da época que você tinha que abrir outra tela para fechar pedido, né, no cartão de crédito. Isso aí era uma anomalia que só o browser já bloqueava a compra, né? Transferência bancária te levava para o banco. Então, naturalmente o Pix está cumprindo o papel que acho que ele vai cumprir daqui a pouco ali, talvez acabando com o boleto, né, para não precisar ter mais experiência no PDF. E aí, eu acho que pegando a perspectiva de user experience, né, que aí a gente falou bastante aqui, também a gente vem evoluindo bastante, né, com alguns padrões, a gente já sabe ali que o carrinho é naquele lugar, que a busca é naquele lugar, então isso ajuda um pouco. Por incrível que pareça, agora a gente está passando por essa fase no mobile, né, como é que eu faço um scroll swipe, como a gente queria chamar, e o botão comprar continua ali, né, ele não pode sumir, porque se ele não passa, né, não passa de fase. Então, acho que é isso, a gente pelo menos está mais maduro para perceber mais rápido, né, essas anomalias e tentar atuar. Acho que isso é um ponto positivo da época que a gente está vivendo agora, né, no mercado. Definitivamente, só para passar para uma próxima pergunta. Não sei se todos vocês aqui têm um alcance para isso, tá? Mas Pix, de novo, é futuro, tá? E do ponto de vista de custo de uma operação, uma transação de Pix, na média, tá, é 10 vezes mais barato do que uma transação de cartão de crédito. Não sei se vocês sabiam disso. 10 vezes mais barata. Só que aí tu tem que saber conciliar esse custo menor com a melhor experiência para o teu cliente. Pix é uma transação síncrona. Pensando na experiência do usuário, tem que ser aquela mesma experiência do cartão de crédito. Vocês já pararam para pensar que a maioria das experiências de Pix hoje em dia existentes, né, te obriga, né, o consumidor final a ir para uma última tela, para a tela da Thank You Page, né? Você clica em finalizar a venda, vai na tela da Thank You Page para gerar o QR Code para fazer copia e cola. Por quê? É uma transação síncrona, tem que ser a mesma experiência do cartão de crédito. Só provocações para vocês, né? Obrigada, pessoal. Bom, só complementando que o Rodrigo levantou um excelente ponto, que desse número de novos usuários que a gente teve ali, né, o Paulinho até trouxe também,
a maior faixa que cresceu foi justamente os acima dos 51 anos. Então, a gente precisa se preocupar muito mesmo com essa questão de que, cara, ele não lê o copia e cola, né? E a sua esposa provavelmente nem tem mais 51 anos. Então, assim, colocar meu pai para fazer, esquece. Se copia e cola estiver pequenininho, não vai rolar. A gente precisa estar muito preocupado com isso. Mas eu queria trazer aqui um outro grande desafio que o varejista do mundo físico também não sofre tanto, que é a logística. Então, hoje, mais de 63% das lojas virtuais no Brasil, elas abrem mão do frete grátis, geralmente ali atrelado a alguma condição comercial, né, um valor mínimo de pedido, mas eu queria trazer esse debate também, se isso é uma boa estratégia ou não, se ele sabe, né, consegue mensurar se está dando certo ou não. Então, trazer essa outra polêmica aqui. Vou começar só aquecendo a polêmica, né? Eu já trabalhei com consultoria há algum tempo também para o varejo, e aí eu falava assim, vender com frete grátis é mole, né? Quero vender 100, aí é só quem conhece que consegue. Então, acho que a gente tem que parar com isso, né? Eu acho que, como consumidor, é super legal, né? Super atraente, né? Mas eu acho que dá para aceitar pagar um frete, né? Se o serviço for bem feito, se chegar no prazo que foi combinado, acho que dá para ser bom para os dois lados, né? Não precisa ser bom só para um lado, senão a relação não se perpetua, né? Acho que, para mim, é só para botar aquecer um pouquinho mais isso, que eu acho que o mercado não sobrevive com frete grátis. Bom, concordo plenamente, porque transportar no Brasil é caro, né? E aí você às vezes está batendo um papo, o pessoal que está ingressando no e-commerce, está montando uma loja virtual, não, porque eu vou fazer uma campanha de frete grátis. Por quê? Não, porque frete grátis vende, mas você vende frete, você vende produto. Não, vendo produto. Você sabe para onde você vai vender seu produto? Você vai ligar o seu, não, vou começar vendendo para o Rio. Ah, não, ok, você vai botar uma loja virtual lá, se fizer um pedido do Pará, não atendo você. Não existe isso. Então, acho que essa prudência, né, pegando o que você falou também, Patrick, eu acho que a gente segue movimentos. A gente teve ondas no mercado anos atrás, que foi essa onda do frete grátis. Não vamos dar nome ao santo, mas teve alguém que embarcou isso de maneira muito intensa. Quem é antigo no varejo vai lembrar dessa situação, que depois também embarcou aquela história, compre e receba para o Natal. E aí você entrava na regrinha lá miúda, o cara recebia dia 24, tinha umas 7 categorias que entravam, umas 7 categorias que não entravam, aquilo era exatamente o que o cliente não ia ler. Ele ia ser impactado pela compra e receba no dia 24, isso gerou PROCON, gerou capa de exame para a empresa, de uma forma até negativa para essa empresa, e o mercado foi naquela assim, vamos na onda. Só que o vamos na onda, primeiro você já está em condição competitiva e desfavorável, porque vamos na onda com um cara que tem um movimento de envios enorme. Então, logo, o custo dele é invariavelmente menor do que o seu que está começando agora, né? E o segundo ponto, o Brasil é muito grande, transportar para o Brasil, dependendo do que você vai transportar, é caro. É caro, frete grátis é uma coisa que, assim, tem que estar atrelado a uma estratégia, que você tenha um segundo passo, tem que estar atrelado a uma campanha, tem que estar atrelado a um contexto, não é? Hoje eu acordei, eu fundei a minha empresa, tenho 70 anos, fundei a minha empresa, e hoje, hoje eu tenho certeza que vai ser frete grátis. E chega para uma equipe que estudou, que trabalha, para uma agência que atende você e fala, eu quero frete grátis. Não, mas é o que eu quero. Aí vê venda pra caramba quando vai ver o resultado. Matematicamente essa conta não fecha. Então eu acho que é esse ponto, entendeu? O frete grátis é importante se estiver atrelado a uma estratégia maior e de continuidade. Avulso é prejuízo. Não, e você tem, claro, são os casos pontuais, mas só para complementar, comprei um produto, né? O Brasil tem padrão de tamanho, pessoal? Moda? 0, né? Então, o meu tamanho, que é um tamanho maior, é um tamanho maior numa loja, um tamanho médio na outra, comprei, não deu certo, o que eu vou fazer? Ah não, a loja é legal, sabe o que é? Eu não vou dar esse prejuízo para a loja, eu vou ficar com esse produto aqui que não serve para nada. Um dia, quem sabe daqui a 30 anos, né, se eu fizer um triatlo, algumas coisas assim, eu vou caber dentro dessa roupa. Não, eu vou devolver. Essa devolução, se eu já não paguei para vir para mim, eu vou devolver, também não vou pagar. Ah, mas eu quero trocar por um outro produto maior. A loja tem, ela vai me atender, vai me dar essa experiência. Ela vai mandar e vai me cobrar o frete? De que maneira? A gente está falando do vem, do volta e do vem de novo. E aí? Essa conta é quem paga. O frete é grátis para quem? Só para o consumidor. Então, esse é um exemplo pontual, é claro.
não é todo mundo que troca, mas o segmento de moda, o nível de troca é maior. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, senão é prejuízo. Eu vou deixar um comentário rápido, acho que até pegando um gancho do que o Alexandre falou, frete grátis não é custo logístico, é custo de marketing. Né? Também acho que isso às vezes as pessoas confundem. Né? Então, você precisa saber quanto custa ele entregar depois, né? Porque você tem que poder bater ali do custo de marketing, do custo de aquisição. Né? Nada mais é do que isso. Então, é importante fazer essa conta. E aí, só para dar do exemplo que você deu, eu estava no Ponto Frio na época, a gente botou um banner, né? Eu era o gerente de marketing, eu botei um banner pedindo para não comprarem, que não ia entregar, para visitar as lojas, que não tinha omitido na época, né? Falei, visita, tem o endereço das lojas, aquela página gigante com o endereço das lojas, e aí a gente falou que não ia entregar mais. A venda caiu um pouco, mas pelo menos as pessoas sabiam que só ia entregar no ano que vem. O que aconteceu? Janeiro, algumas empresas foram impedidas de vender e a gente andou de braçada o ano inteiro. Né? Cresceu, saiu de 300 milhões de venda para 1,2 bilhão no ano seguinte. Assim, uma coisa que eu acho que a segunda ou terceira empresa a vender bilhão na internet. Então, essas coisas assim, decisões prudentes que às vezes era contra o senso ali na hora, né? Porque o cara de marketing, né, quer vender até o último segundo. Assim, tá no sangue, né? Você quer vender até o último segundo. Mas chegou lá a botar um banner, assim, até doeu, assim, quando eu botei o banner, assim, não compre mais, vai para as lojas. Mas foi bom. Tem aquela expressão, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você aumentar o teu nível de serviço, tem um preço. E aí, você mandou muito bem, Patrick. Dentro de um contexto, você também mandou muito bem, dentro de um contexto estratégico, um período de tempo, para você amealhar um crescimento ali de mercado, XYZ, faz sentido, de repente faz sentido, estrategicamente. Agora, pensar isso como padrão é inviável. De novo, o Brasil, um país de dimensões continentais, a gente estava conversando contigo, né, Luiz? Ele foi para Dubai, eu acho que o teu cunhado que mora em Dubai. Putz, que Dubai, tudo que se compra chega à noite. Cara, mas Dubai é do tamanho da Barra. Ok? Brasil não. Pará, vai entregar lá no Pará. Tem uma cidade, a segunda maior cidade do Pará chama Santarém. É no meio do Pará. Se não for de avião, você tem que demorar 3, 4 dias de barco para chegar. A questão, obviamente, né, que tem alguns players que acabam catequizando de maneira errônea o consumidor, oferecendo esse frete grátis. E aí você que quer competir no digital, né, tem esse dilema, tá? O que eu faço? Mas tá todo mundo fazendo. Eu acho que a linha a ser seguida é ter sangue frio, tá? Como o Patrick disse, e se dar conta que tu tens algo além do frete grátis para entregar. Algo além do frete grátis para entregar. Tem os níveis de serviço. Tem as ações um tanto quanto mais inteligentes. O que a Amazon faz com o Prime, por exemplo. Cara, tu já paga lá o teu Prime, parte daquele valor que você paga já mensalmente, se tu compra ou não compra, já está embutido naquela experiência para você receber o frete grátis. Existe opção. O ponto é, faço minhas palavras que o Patrick acabou de dizer. Cara, frete grátis não é tudo. Não é tudo. Tem que estar imbuído de uma estratégia que envolva um pensamento de médio e longo prazo. Vocês devem ter visto, inclusive, infelizmente, na indústria de pagamento, grandes empresas que abruptamente, intempestivamente, saíram do mercado. Vocês devem saber, algumas empresas fizeram isso agora, esse ano. Então, tudo que não for muito bem pensado para médio e longo prazo, que privilegia a perpetuação, cara, não existe almoço grátis, gente. Complementando, né? A entrega no Brasil já é um desafio, né? Grátis, então, nem se fala. E eu acredito muito nisso, realmente, como você falou. Dá para pensar em outros diferenciais competitivos, porque ficar batendo o tempo inteiro em frete grátis, em preço, né? Acho que como lojista aí, como empresa de qualquer que de fato não se sustenta por muito tempo, né? Pode estar por um momento alinhado ali com uma estratégia de aquisição e tudo mais, mas é muito difícil você fazer grátis, fazer o melhor preço o tempo inteiro e para tudo, né? Então, essa busca por um diferencial competitivo aí que eu acredito que seja o mais importante para continuar, para as empresas continuarem vivas e obviamente, né, dando resultado, não só existindo, mas dando resultado.
Então, o Patrick falou duas coisas que eu achei excelentes, que é esse frete grátis é um custo do marketing, e aí o que a gente vê muito acontecer é que ninguém calcula o preço do frete grátis, né? Um acha que é do outro, ninguém calcula. E aí, no final, você não sabe o quanto aquilo está te custando. E que quando você precisa dar lucro. Ele não pode ser só mais um canal, né? Então, assim, todos os seus custos precisam ser muito bem metrificados, mensurados e tudo mais. Agora, pensando no cliente que já tem ali... Perdão, no varejista, que já tem ali a sua estrutura, sua operação madura e tudo mais, logística funcionando, meio de pagamento funcionando, tudo bonitinho, mas ele chegou no platô de faturamento. Acho que é outra coisa que nós 4 aqui vemos muito. O que fazer? Para onde ir? Porque o que eu vejo é que às vezes eles começam a cortar custo, então. Se não estou mais lucrando, vou começar a cortar custo. Aí eu vou, parece que regressa, né? E aí volta a uma política de frete que às vezes não é tão interessante, achando que, vou liberar frete grátis e aí vou aumentar o faturamento, ou então, não estou aumentando o faturamento, vou reduzir meu custo no cartão, e aí essa taxa de conversão cai. E queria ouvir um pouquinho de vocês E aí, estacionei, para onde que eu vou? Posso? Bom, eu vejo que dá para a gente olhar para várias vertentes ali. Você falou bem de reduzir custo e tudo mais. Uma maneira que eu vejo muito clara, o pessoal até falou bastante aqui de processos, né? Tem muito dinheiro ali em processos, né? Então, uma operação eficiente, quando você consegue, também, de novo, foi falado aqui, e eu concordo muito de fazer o básico bem feito, isso tem um valor enorme, né? Porque a disputa vai ser cada vez mais acirrada, as margens vão ficando cada vez menores, né? Então, quando você tem uma operação estruturada, que já roda já há muito tempo, é normal que em algum momento você passe a olhar para isso. Seja, preciso reduzir isso, preciso melhorar o resultado de alguma forma, e eu acredito que nos processos, no dia a dia, na equipe, tem muito valor ali que a gente acaba não percebendo, né? Acho que é um cenário ali onde é até um pouco mais difícil você fazer a conta, né? Você consegue fazer a conta que se você reduzir a taxa do meio de pagamento em 10%, você vai ter uma economia X, né? Mas é mais difícil você calcular se você melhorar o processo e passar a fazê-lo em 10 minutos antes de você fazer em 20, qual é o valor financeiro disso, né? Mas a gente sabe que tem muito valor envolvido ali. Então, eu acho que esse olhar para dentro da operação e garantir que o básico esteja sendo feito da melhor forma possível é um grande diferencial e um facilitador para a gente buscar melhores resultados da operação. Exatamente isso, né? Fazer o básico bem feito. Estou no platô, não cresço, o que acontece? Evidentemente, uma operação em que encontra-se nesse estágio, sem a menor sombra de dúvida, você tem alguns aspectos importantes que podem ser acionados para otimizar a tua operação e tu, obviamente, conseguir aumentar o teu faturamento e ou o teu lucro, tá? Falando do ponto de vista de meios de pagamento, eu particularmente acredito numa tese, que é a pluralidade. O checkout ele tem que ser plural. Tu tens que oferecer o máximo possível de método de pagamento, sem negligenciar a experiência. Também tu não pode gerar algo cacofônico para o teu cliente. Mas deixa o teu cliente decidir, deixa ele optar por qual o meio mais conveniente para ele. O que eu falei para vocês de boleto, não, mas nossa, boleto é antigo, boleto é antiquado, Alexandre. 33% das pessoas ainda pagam com boleto. E muita gente está desligando o boleto. Não, vou tirar boleto porque atrapalha a minha operação. Atrapalha a gestão, fazer conciliação, reserva de estoque. É claro, né, que a busca, né, desta otimização, vocês têm que buscar algo que de fato não atrapalhe, né? Tipo, boleto no Brasil que demora 48 horas para ser liquidado o pagamento, para ser compensado. Não faz o menor sentido. Então procurem que existem soluções, existem empresas que garantem, por exemplo, validação de pagamento de boleto em 1 hora. E que também garante, do ponto de tecnologia, eu sei que eu posso usar esse termo, ele configura o pagamento via webhook, que tu pode até integrar direto com o teu ERP para poder fazer conciliação. Esquece arquivo KNAB, esquece PROCV, esquece Excel. Então, fazer o básico bem feito. Garantir, por exemplo, que tu tenhas o máximo de meios de pagamento no teu checkout.
para quem sabe não, com certeza, aumentar o teu faturamento com essa multiplicidade de meios de pagamento. Dando uma visão complementar, né, acho que é sempre bacana a gente trazer coisas novas. Uma é, estou estacionado, né, possivelmente tem alguma coisa no meu processo que não está rodando, né, ou que eu setei de uma maneira que não funciona. Segunda é, quem são as pessoas que estão na minha equipe, né, hoje, né, naturalmente, uma pessoa, se for um pouco menor ou médio, até muitas vezes grande, tem alguns parceiros ali em volta. Vou contar uma situação, até para talvez dar um pouco, dar uma visão mais real disso, né? Eu fui prestado serviço por um bom tempo, e aí chegava horas que você olha para o cliente e fala assim, cara, já deu, assim, você estacionou, o que eu falo, você não está mais aberto para receber, o que a gente mudou, a gente conseguiu mudar, está funcionando, agora tem que ter outra pessoa para falar a mesma coisa com outras palavras, para você mudar mais um pouquinho, tudo bem. E eu acho que assim, a gente varejista, o varejista, né, eu me considero varejista, apesar de hoje estar como prestador de serviço de tecnologia, eu acho que no Brasil a gente é herói, cara. A gente é herói, então todo mundo tem que saber disso. A gente, primeiro, o nosso negócio está vivo porque a gente é herói. Acho que é isso. Porque é muito mais difícil fazer aquilo que nos Estados Unidos. Entendeu? Porque lá a logística funciona, o custo logístico é mais barato, a estrada é rápida, né, não quebra caminhão o tempo inteiro, então dá para ter uma empresa de transporte. Né? Então acho que, partindo dessa premissa, né, é saber a hora de você mudar, trazer gente nova, conversar com gente nova, trazer conhecimento para o negócio, porque aí você talvez vai ver uma nova perspectiva. Então, pô, você chegou do 0 ao 10, é uma coisa, do 10 ao 20. Eu tive essa conversa com o Paulinho até, né, quando ele saiu de Enjoy. Pô, moda tem vários desafios, troca, né, o Rodrigo falou um baita desafio de moda. Mas quando você vai para o mercado é outro desafio, é outra brincadeira, que agora imagina pegar frete grátis ração de 30 quilos, né? Pô, acaba com o negócio amanhã, né? ou te manda embora amanhã, né? É uma das duas coisas. Então, eu acho assim, cada negócio tem uma maturidade, tem o estágio de negócio, e às vezes até, pela perspectiva tanto do parceiro quanto do varejista, tem que saber a hora de deixar o cara aí também, né, como prestador de serviço. Porque, pô, o cara vai voar, foi legal até aqui, mas eu preciso também ter clientes que trabalhem comigo também, né? Então, acho que é só trazer uma visão que é um pouquinho diferente, mas acaba servindo para a mesma coisa e complementando as duas visões. Vou pegar o ponto inicial que você falou do boleto, né, das pessoas quererem abandonar um boleto enquanto ele é um meio ainda adotado. Você vê que assim, o mercado mudou, mas as cabeças continuam seguindo mesmo lado de vento, né? Uma coisa interessante isso. Eu lembro da época, tinha um cartão de crédito na época, que o mercado de cartão de crédito era diferente, o Hipercar. Aí todo mundo torcia o nariz, não, o Hipercar, o cara torcia o nariz. Mas peraí, no Nordeste o Hipercar é o primeiro cartão de todo mundo. E num formato diferente, fazendo uma comparação de épocas, na época não, a Hipercar não, tem que ser a Visa e a Mastercard, e a Amex, o pessoal torcia um pouco o nariz também. Então assim, eu acho que é a hora de abrir cabeça, né? Porque assim, às vezes você fundou um negócio, às vezes você tem tradição na sua marca, na construção que você fez, ok, você vai até ali. Agora você tem que passar o bastão para alguém que vai conduzir a tua empresa para um novo cenário. E esse novo cenário pode ser um cenário que você já está digital e aí parou, que talvez você não tenha feito em algum momento um bom dever de casa de interação com o teu cliente. Teu cliente é teu multiplicador. Teu cliente é o cara que vai chegar numa mesa de jantar com a família e vai falar, pô, comprei na loja tal, entregaram super rápido, foi super legal, ou tive um problema e a solução foi fantástica. O que as empresas esquecem, que é no momento do problema que elas também ainda podem surpreender o cliente. Essa questão de automatização, de robotização, ok, funciona, gera economia, gera uma série de ganhos nos processos, mas ela tem que estar totalmente bem conversada. Estava até falando com o Patrick ali fora, não vou citar nome, mas eu fiz uma compra agora, um grande player recentemente, um cara que está em alta, que vende bastante pela internet, o sistema dele conversa até uma determinada etapa. A caixa está na minha casa e está lá, foi entregue para o entregador. Ele não conclui o processo, quer dizer, você tem grana, você tem investimento, você tem tecnologias, mas as tecnologias não estão conversando. E eu, consumidor, sei o caminho. Quem comprou pela primeira vez vai falar, ué, mas a caixa está aqui. E você tem bem nítido lá, cancelar pedido. Olha o tamanho do problema que isso pode dar para o varejista. Ele está com a peça, está com o produto, aquilo faz parte de um processo. Você vai apertar um botão que vai startar talvez um outro processo. Eu não apertei porque o produto está comigo, eu não vou
Vou cancelar e vou ficar com aquilo para quê? Então eu acho que é abrir a cabeça para o novo, essa questão de você chegar num ponto em que você, parei de crescer, será que eu estou dando ouvidos a quem está me assessorando? Será que eu estou dando ouvidos à minha agência? Será que estou dando ouvidos à minha equipe? Ou estou dando ouvidos à minha experiência que fez a empresa chegar até onde chegou, mas que a partir daqui eu tenho que ter a humildade para entregar o bastão e falar, eu sou de uma outra geração. Eu fazia anúncio em jornal, eu fazia encarte, eu fazia catálogo. Agora, a parada é outra. Então, eu acho que é esse o ponto que eu vou comentar. Não existe tiro certo. Não existe. Não existe tiro certo. Não tem uma estratégia salvadora. Que, se for resumir aqui tudo que a gente falou, né? Cara, fazer o básico bem feito, fazer operaçãozinha redonda. Infelizmente, não tem aquela bala de prata que resolve absolutamente todos os problemas. Porém, todavia, entretanto, a preocupação extrema no detalhe, numa operação azeitada, é que no final é o que vai fazer total diferença. E só lembrando mais uma vez, né, o cliente da base é muito mais barato do que o cliente adquirir o cliente novo. Às vezes a gente esquece disso, não, já é meu cliente, né, ele vai comprar. Não, ele não vai comprar se você não lembrar, se não tratar ele bem, né? Então é isso, é muito mais fácil ele voltar a comprar do que você gastar mais dinheiro para trazer um cliente novo. Eu acho que é muito importante também a experimentação de compra, né? Eu falo isso para todos os meus clientes. Compra nessa loja. Porque assim, beleza, a gente faz ali alguma mudança, é claro que eu testo, mas você está comprando? Você sabe o cheirinho que o seu produto está chegando na casa do cliente? Não é só comprar e depois cancelar o seu boleto, não. Não, deixa o produto chegar. Vai ver como é. Né? A embalagem dele, tem algo ali que você possa fazer para melhorar? Porque eu acho que a gente, às vezes, vê exatamente isso que o Patrick falou. Estou muito preocupado com um anúncio, com um novo cliente, um novo consumidor. Mas, cara, você nem tratou bem aquele primeiro, que é o mais barato, né? Que fazer ele voltar é o mais barato. Então, é importantíssimo. Daniel, você falou uma coisa importantíssima. E aí eu acho que o legal falar é que assim, não precisa, porque a gente fala assim, não, mas isso só cliente grande que dá para fazer. Eu vou dar um exemplo. Tinha os meninos, 2 meninos mesmo, chamo de meninos porque são meus amigos, eu posso falar. 2 meninos montaram um negócio de camiseta, chamava Tuts, que hoje em dia é reserva Inc, foram comprados, tá? Hoje em dia é outro patamar, o negócio foi comprado, beleza. Mas na época eram 2 moleques que fizeram um Esprit, pegaram a tecnologia achando que conseguiam botar o negócio de pé, botaram, e aí o legal, o que eles faziam? Eles montaram uma embalagem que eles chamavam primeiro, chamavam de foguete de compra, não chamavam de embalagem, né? Então era um foguetezinho. Aí eles pegaram um negócio que todo mundo joga fora, que é plástico bolha, né? Você pega e joga fora aquilo. Eles botaram na embalagem impressa assim, por favor, guarde o plástico bolha. Em algum momento do seu dia você vai estar estressado, isso pode te ajudar. Então assim, o cara transforma numa experiência um negócio que é lixo, entendeu? Quer coisa melhor que isso, mais barato que isso? Então, de novo, eles são muito criativos, nem todo mundo é muito criativo que nem eles, os moleques realmente são muito bons, mas dá para fazer coisa barata, bem feita, e o cliente se sentir confortável ali recebendo aquele pedido. Então acho que é só a provocação que não precisa gastar todo o dinheiro do mundo para fazer uma coisa bem feita. Vou comentar um caso, assim, de novo, né? A gente está falando muito da dor, mas, gente, é mais felicidade do que dor, né? Pô, isso também fica... mas é um pouco o que você falou, eu acho que é esse contato pessoa a pessoa, essa coisa mais próxima, o cliente sente falta disso no online, né? Pô, aqui talvez quem compre já deva ter usado aqueles chats robotizados. Cara, eu fui usar de um grande player, de um erro do grande player, e aí eu descobri que o robô nem vai para o inferno nem vai para o céu, porque ele não entende quando você manda ele para o inferno ou para o céu. Então, assim, cara, minimamente ele não é humano nem nisso. Vai para o inferno, não entendi sua pergunta. Vai para o céu, senhor, infelizmente não entendi sua pergunta, não posso ajudar. Então, assim, isso é bom, isso facilita o processo, mas isso tem que estar embarcado ali de uma proximidade com o cliente. O cliente gosta disso. Eu sei, por exemplo, pego o exemplo da minha esposa. Minha esposa, a pandemia trouxe para ela, assim, a internet, ela já comprava, mas trouxe para ela, assim, de uma maneira assustadora, avassaladora. Então, assim, é tanta compra que às vezes ela se confunde qual é a compra que chegou, se foi que ela comprou a outra. E assim, você vê ela abrindo, aí tem o cheirinho da caixa, aí tem um papelzinho, tem isso, tem aquilo. Então, assim, cara, isso é uma experiência que você passa para as pessoas. Né? Às vezes ela vai comprar um presente para alguém, ela pede para vir a embalagem presente, não vem a embalagem presente, cara, você testa a fúria da pessoa. Ela fala assim, não compro mais. E isso porque assim, pô, ela não compra porque tem aquele azul crinado que vai pro Reclame Aqui. Meu amigo, o cara atrás da tela, todo mundo é valente. Então,
ele vai detonar a tua empresa com uma força muito maior do que ele falaria bem da tua empresa. É essa proximidade, essa experiência de como é que você é próximo, como é que você é tratado por Rodrigo e não por um número de pedido, não por um chat robotizado. Então, eu acho que é isso que tem que se embarcar num negócio, seja ele criativo ou um negócio maior. E um ponto interessante, Dani, tu falou da experiência de compra, né? Tentar promover isso internamente, né? Mudar o mindset das pessoas que compõem a empresa, né? Eu iniciei minha vida profissional na Ambev, tenho muito orgulho disso. E lá atrás, eu acho que hoje ainda é assim, as pessoas, elas não gostavam outra cerveja de você tomar que não seja da Ambev, outro refrigerante que não seja da Ambev. Isso não era uma regra escrita, tá? As pessoas que lá estavam eram assim. Lá na Pag Brasil, né, a gente adotou lá o Seja Cliente do Seu Cliente. Agora aconteceu um caso curiosíssimo, né? Uma marca de pasta de amendoim, a Putz, não sei se vocês conhecem. O cliente nosso começou a processar 2 semanas atrás. E a gente incentivou, cara, seja cliente do seu cliente, conseguimos um cupom de desconto para os funcionários da empresa, enfim, cara, todo mundo comprou. Foi muito legal, foi muito bacana. E teve um moleque que tinha acabado de entrar na empresa, estagiário, enfim, que me printou a tela lá do checkout no mobile e falou: Alexandre, a gente tem uma feature, né, específica para uma plataforma que é desconto por método de pagamento. O cliente ele consegue habilitar lá no dashboard muito rápido, muito simples. E ele viu que a fonte não estava centralizada. Ele, cara, a fonte não está centralizada. Você percebeu isso? Puta, não está mesmo, tem razão. Cara, corrigiu. O diabo mora nos detalhes, sabe? E foi detectada essa experiência um funcionário da empresa, um estagiário que conseguiu detectar isso. Interessante. Inclusive, vou até dar um exemplo de uma cliente nossa que está aqui na plateia. Ela tem uma marca de biquíni, Banana Split, gente, inclusive, entrem lá. E o que ela fez para melhorar a experiência do cliente foi mandar uma manteiga de cacau. E assim, custou super barato. Menos de R$1. Né? E aí você aumenta depois a recompra desse cliente. Então, assim, acho que a gente fica muito pensando que, estacionei, vou colocar tanto mais em tráfego, porque aí você acha que vai ser uma conta de padeiro, então, vou triplicar meu... Não é isso que acontece, né? E às vezes a solução está no simples e geralmente na experiência do cliente. Aí puxando um pouco desse gancho que a gente falou, de estar tão competitivo, de hoje o tráfego ser, sem dúvida, o maior custo para uma operação de e-commerce, e a gente tem aí, hoje em dia, cada vez mais canais, né? Então não basta mais você fazer Google, e-mail marketing, tem o Meta, tem o TikTok, a programática, enfim. Como que você acha o diferencial? Se algo que a gente já falou muito aqui foi, não adianta você ficar batendo em preço, não faça frete grátis só porque tem grandes players no mercado que tem fôlego para isso, mas reconheça o seu fôlego, muitas vezes você não tem. Então, como que você acha, como que você olha para a sua estrutura, para a sua operação, para o seu produto principalmente, e acha ali o diferencial? Teste. Acho que não existe bala de prata. Teste. Se chegarem para vocês e falarem, não, a melhor forma é tu alocar X% em Google Ads, cara, não testa. Eu vivo isso, né, enquanto responsável pela área comercial lá da empresa. Eu falei dos meus dilemas de custo, de mídia programática, enfim. O que funcionava 1 ano atrás não funciona mais agora. Não funciona, esquece. E o meu cliente, né, é venda complexa B2B. E é testar absolutamente todo dia. Todo dia. Às vezes tu troca o se pelo entretanto lá de uma campanha do Google, pode fazer uma diferença imensa. Eu acho que é isso, é o teste, né? E também, para quem está entrando no negócio, fugir de quem tem essa solução pronta, né? Ou usar a bala de prata nela, né? Na pessoa. Porque, infelizmente, como todo mercado que se desenvolve e cresce, você tem ali pessoal que vem com o mapa do mundo, dos tesouros do mundo no bolso. E aí chega, se apresenta para a sua empresa. Então, assim, eu acho que também a escolha de fornecedores, ela passa por um critério óbvio. E o óbvio é tudo que a gente está falando de processo aqui, que é você escolher fornecedores que são bons, que estão com você ali. Você pega, por exemplo, Black Friday, Dia das Crianças e o Natal, compõe aí o último trimestre do ano. Se você não estiver bem com os seus fornecedores, se eles não estiverem na mesa com você, o seu resultado vai ser menor, o seu resultado vai ser diferente. Então, eu acho que essa proximidade, essa troca, ela é importante. E ela é importante também para que você escolha bons fornecedores, né? Tem, infelizmente, no mercado muita gente que chega
ah não, eu tenho a solução mágica, eu tenho isso, tenho aquilo, e, cara, então beleza, mas vai ser feliz, mas não vende uma história que não é possível, porque acontece exatamente o que o Patrick falou lá atrás, você desencoraja um cara que já via a internet meio assim, ele entra, acelera o quanto a pessoa fala, bate no poste, a internet não dá resultado, e ele tira uma conclusão que é inteiramente errada. Eu acho que hoje em dia a gente ainda tem uma grande facilidade, é teste, e eu entendo que teste tem lá seu custo, né? Não adianta a gente estar testando há 5 dias e esperar o mesmo resultado de algo que você já faz há 10 anos. Então, você também tem que ter a cabeça aberta para isso. Acabei de saber que acabou. Mas só para complementar, hoje em dia a gente ainda tem a facilidade de se comunicar com o nosso consumidor, né? Então, assim, você não precisa fazer um teste totalmente no escuro. Pergunta. Tem ali enquete ou faz algo até de e-mail marketing, então pergunta, esteja próximo. Seja você, sua consumidora também, então entra lá, faz essa experimentação de compra, vê se você está feliz com o que você está entregando. Então, se você não usa essa roupa, se você não usa seu biquíni, será que o outro vai usar? Né? Então, assim, está ligado nisso e pergunta. Porque às vezes você gosta muito de azul, mas, cara, essa persona ama verde. Então, aproveita que hoje a gente tem tantos canais por aí e esteja atento, né? Escute muito o seu cliente. Gente, muitíssimo obrigada.